Dr. Magalhães e Silva, alguém que se propõe a ser bastonário da Ordem dos Advogados tem um parecer certamente sobre isto. A questão dos arguidos tem sido uma questão recorrente da nossa prática judiciária. E não é só uma questão da lei vigente. A lei vigente, se for interpretada em termos de só haver constituição de arguido, quando existam indícios definidos e suficientes da prática do crime, não terá com certeza o mesmo rigor e a mesma restrição do que a alteração que está pendente, no sentido de que só com fundadas suspeitas se possa constituir alguém arguido, mas poderia chegar a uma situação próxima. E é da nossa prática. O senhor citou exatamente a fraseologia usada no Código Penal atual, indícios suficientes. Ora bem, e é da nossa prática cotidiana, da nossa prática profissional, a cópia de inquéritos que são arquivados sem que alguma vez o denunciado tenha sido constituído como arguido. Chega a acontecer mesmo haver uma acusação relativamente a alguém que foi investigado em inquérito e que ainda nessa fase se não foi formalmente constituído como arguido. E, portanto, aquilo que existe é uma insuficiente coordenação das estruturas do Ministério Público em termos de não ter havido uma proliferação ao abrigo de uma interpretação larga da lei, da constituição de arguido, de quem quer que seja, em face de meras Ou seja, na sua opinião, o alterar o texto, vamos lá ver do Código Penal... O alterar o texto vai ter a força do texto. Isto é, em face da formulação fundada das suspeitas, não mais. Em face da mera existência do indício A ou do indício B sem uma valoração prévia, será possível constituir alguém como arguido. Porque a fundada suspeita ou indício suficiente, vamos lá ver, não são propriamente... Não são rigorosamente a mesma coisa. Não são, mas em conteúdo, na prática são primas. Na prática são primas e uma aplicação criteriosa da lei teria levado a resultados primos ou a resultados idênticos. Aquilo que existiu foi efetivamente um deslizar para a constituição facilitista de arguidos. Este estatuto de arguido é assim um filho legítimo ou ilegítimo da situação de réu, que se achou que o réu era demasiado... É verdade. Tinha um libelo próprio, não é verdade? Mas já entrou de tal maneira na nossa fraseologia, na nossa terminologia, que hoje já quase se não fala de réu, mas fala-se de arguido com a mesma notação com que se falava de réu. Portanto, a conotação negativa hoje já é rigorosamente a mesma. Rigorosamente a mesma, entrou na linguagem política. Na sua opinião, convém a ser mais criterioso, portanto, na aplicação desta... Grande rigor na definição legal para não haver nenhuma margem para diferentes critérios de aplicação levarem a uma proliferação indesejável e injustificada de constituição de arguidos, com todos os prejuízos, espantosos prejuízos que isso traz para as pessoas. Através das suas opiniões, os seus confrades certamente poderão formar uma ideia sobre a maneira como o senhor, a sua maneira de estar na justiça. Vamos lá ver. Estes últimos incidentes, porque são incidentes neste momento, as declarações do professor Saldanha Assange, a denúncia criminal apresentada pelo José António Barreiros, estas retificações, porque é isso que se trata, do que é que eu queria dizer, novamente feitas pelo professor Saldanha Assange. Como é que o senhor está a seguir isto? Em face das declarações de hoje, a seguir desta maneira, o que queria dizer agora diz no processo. Porque as afirmações foram feitas e tinham, passa a expressão, é a mais simples que me ocorre, um sentido corrente. E nesse sentido foram interpretadas pelo meu querido colega e amigo José António Barreiros. Não era isso que queria dizer. Só havia violação de deveres deontológicos. Não havia situações criminais. É isso que vai dizer no processo. Mas no processo, quando for dizer isso, então também convém que diga quais são as violações deontológicas em concreto, para que então o magistrado do Ministério Público que presida o inquérito mande extrair certidões para a adequada averiguação disciplinar, porque as infrações deontológicas determinam procedimentos disciplinares. Há aqui uma questão que é importante. Ele referiu, de facto, textualmente a captura em áreas provinciais do Ministério Público pelas autarquias, e o termo foi usado... O que na linguagem corrente e comum significa estar refém de. A captura acaba por ter estar aprisionado, estar Nós hoje estivemos a ver o dicionário da Porta Editora e não é equívoco. Faz todo o sentido, e por isso a interpretação que os declaratários normais, como nós costumamos dizer em direito,
que os destinatários daquelas afirmações fizeram delas, fizeram-nos no sentido de que os agentes do Ministério Público, os magistrados do Ministério Público, aí, por essa província fora, andavam a cometer crimes. E foi esse o sentido corrente. Não é assim. Então vai dizer no processo. E no processo vai dizer também quais são as violações deontológicas que determinem que a Procuradora do Diabo remeta certidões dos autos para as entidades competentes do Ministério Público para que sejam feitas as correspondentes averiguações. Uma vez que há uma objetividade muito grande nas declarações que foram feitas. Ou então, a não ter sido assim, e eu não quero acreditar, Mário Crespo, não quero acreditar que isso ocorra com o Dr. Saldanha Sanches, que é um homem de mérito e um homem de ponderação, então teria feito uma afirmação de café. Aquilo que nós dizemos naquela linguagem corrente quando falamos uns com os outros, olha, é uma boca. Não quero acreditar.